Essa semana nós estávamos numa janta, em casa, em família, e nós começamos a conversar sobre quem era Jesus. E quando a gente vê algumas séries, inclusive cristãs, que mostram Jesus brincalhão, que mostram Jesus assim legal, eu até acredito que Jesus, ele deveria ter alguns momentos de descontração, mas eu consigo notar outras características nele. E uma das coisas que me chama a atenção em Jesus é que ele era extremamente focado, e nós vamos falar sobre isso. Então nós começamos a falar sobre o foco de Jesus. Jesus era alguém tão focado como nenhum homem aqui nessa terra nós vimos já. E isso abriu uma curiosidade em mim de estudar alguns aspectos, algumas características de Jesus, e que nós temos que imitar. E ao estudar algumas características de Jesus, eu me dei conta de uma coisa: grande parte das características que ele tinha, podemos dizer em grau 10, talvez a gente não esteja nem no grau 1. Porque quando se trata do foco de Cristo, eu não consigo imaginar nenhum atleta tão focado como Jesus era. Desde o início do seu ministério até a cruz, focado, 100% focado. Em Efésios capítulo 4, verso 20, olha o que está escrito: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Essa passagem aqui, ela me diz muito. Ela me diz que eu preciso deixar com que a nova natureza de Cristo assuma o controle total da minha vida. A nova natureza, não a velha, a nova natureza. Então, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Então eu venho para Ele de um jeito, Ele me aceita, do jeito que eu chego Ele me aceita. Cheio de pecado, cheio de falha, cheio de hábitos ruins, com palavrões, com pensamentos horríveis, nojentos. Ele me aceita do jeito que eu sou, me recebe assim, mas Ele não quer que eu permaneça desse jeito. A vontade de Deus é que a nova natureza assuma completamente a minha vida. Mas como que nós vamos deixar essa nova natureza ela aparecer mais do que a velha natureza? Porque o velho homem, ele está sempre tentando ressuscitar em nós, por meio de atitudes, por meio de pensamentos, por meio de palavras. E nós tiramos algumas ideias e conceitos errados. Tiramos a ideia de que não podemos mudar. Afirmações como: é da minha natureza me preocupar, ou sempre serei pessimista, eu sou assim, eu tenho um temperamento difícil, eu não consigo mudar a forma como eu reajo.
Quem disse isso? Senão a velha natureza. Porque a nova natureza de Cristo Jesus, que habita em mim, habita em você, que aceitou Ele como Senhor e Salvador, essa nova natureza quer assumir o comando. A minha pergunta para você é: será que você está alimentando essa nova natureza? Para que o teu homem espiritual seja mais forte do que o teu homem carnal? E dentro muitas características que Jesus tinha, eu separei 10 aqui, e estudei cada uma delas. E uma das características que me chamou a atenção em Jesus, é que ele era puro. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, Pedro, que viajou com Jesus por 3 anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu: e nele não há pecado. 1 João 3,5: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Ele é puro. E nós gananciosos? Ele é puro. Jesus nos ensinou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Será que nós temos ainda a pureza de uma criança? Ou tudo que habita em nós hoje é a maldade? É a contrariedade? As dificuldades que a vida foi impondo a nós e que nós fomos absorvendo isso? Não adianta nós dizermos que o meio não nos contaminou, porque aonde nós vivemos e aonde nós estivermos, nós vamos pegar do meio. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos lavar pela palavra de Deus constantemente, e temos que renovar a nossa mente, renovar a nossa vida, porque muitas vezes o coração que era puro já não é mais. Você olha para uma criança como essas aqui que vieram aqui à frente, e você vê pureza nelas, você vê inocência nas crianças. Só que Jesus disse uma coisa: se vós não vos fizerdes como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Jesus não estava falando, sabe, de uma pessoa que é boba, de uma pessoa que é bobinha, de uma pessoa que é imprudente. Não, Jesus está falando do coração. O coração tem que ser puro, o coração tem que ser inocente. Só que a maioria de nós se deixou sujar tanto pelas coisas aqui desse mundo, que o coração hoje está um coração todo contaminado, sujo, a mente contaminada. Sabe, a pessoa não consegue mais acreditar em ninguém, porque dentro dela, dentro da cabeça dela há uma configuração, e a configuração que está dentro dela é: ninguém presta, ninguém é bom. Ou seja, foi colocado dentro dela uma sujeira, uma contaminação. Você já teve dor de dente? Quando tem uma dor de dente, sabe, incomoda por demais a vida da gente. Bem, essas contaminações são inflamações, inflamações que ficam dentro de você, perturbando a sua vida, sabe, enchendo você de pensamentos ruins, contrários em relação às pessoas, em relação a lugares. Eu creio, sabe, que se nós não nos lavarmos pela palavra de Deus, nós não conseguiremos permanecer em nenhum lugar que Deus manda nós estarmos, porque a contaminação dentro do coração, a falta de pureza, a falta de santidade, ela vai nos tirando cada vez mais daqueles lugares que podem ser limpos, e vai nos levando para lugares sujos aqui nessa terra. E às vezes não leva você para um lugar sujo, mas torna você uma pessoa suja por dentro. Jesus permaneceu puro, e Ele nos mostrou que o caminho da pureza é por meio dEle. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o caminho, inclusive para a pureza.
A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se não estamos vendo Deus na nossa vida, é porque muita coisa nojenta entrou dentro de nós. E nós temos que purificar a forma como nós vemos, a forma como nós falamos, a forma como nós ouvimos. Porque sabe, quando você está com o seu ouvido sujo, qualquer coisa que você ouve, já vai passar sujo para dentro da sua alma. Então nós precisamos inclusive purificar os nossos ouvidos. Se você fica o dia inteiro ouvindo gente falando palavrão, se você fica o dia inteiro ouvindo pessoas falando coisas podres, isso vai de alguma maneira contaminar você. Você vê a todo momento coisas erradas, isso vai contaminar o seu coração. Eu já saí de amizades para não contaminar o meu coração, eu já saí de certos meios já para não contaminar o meu coração. Porque hoje a batalha que nós temos que enfrentar é a batalha para permanecermos puros. E se nós não sujamos o coração, nós devemos pedir a Deus que Deus lave o nosso coração. E Jesus era completamente puro. A sua conexão com o Pai era tão poderosa, que isso fazia com que suas palavras fossem puras. Gente, nenhum de nós vai falar do que não está no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então quando você vê, sabe, as pessoas falando o que não presta, é porque isso está dentro delas. Quando você vê uma pessoa esbravejando, é o que está dentro dela, não se engane. Então, uma ofensa faz com que a gente altere nosso tom de voz, porque a ofensa nos contaminou. A ofensa entrou dentro de nós.